Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhes falar hoje sobre a tricotomia humana. E eu quero me basear no seguinte versículo, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor. Observe um detalhe em 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. Em Tiago, capítulo 2, versículo 26, está escrito assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta é a segunda parte do versículo de Tiago 2:26, que não nos interessa agora. Nos interessa agora a primeira parte. A parte é, porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Observe que não está falando assim como o corpo sem alma está morto. Está falando assim como o corpo sem o espírito está morto. Volte para 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, depois vem alma. Por que espírito vem primeiro e alma vem segundo? Observe também mais um detalhe, que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito em alma vivente. Esse fôlego da vida é exatamente o espírito de vida. Olha só, voltemos aqui com Tiago 2:26. Vamos fazer aqui uma união entre Tiago 2:26 e Gênesis 2:7. De novo, outra vez. Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, não é o corpo sem alma, ok? É o corpo sem o espírito. Agora vamos para Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Quantas almas entrou na arca no tempo de Noé? 8. Há momentos que alma, em textos bíblicos, são pessoas. Então, por que Adão foi feito em alma vivente? Porque ele se tornou uma pessoa viva, então uma alma. Quantas almas morreram? 10 mil almas, 400 mil almas, 2 almas. Agora, há momentos que alma se refere a espírito com alma. Por quê? Porque Deus, ele colocou o espírito. O espírito possui alma. Agora, pasmem, tanto é verdadeiro esse meu raciocínio, esse meu entendimento, que o próprio Deus possui alma. Olha aqui, Levítico 26:30, parte C. Deus disse assim: a minha alma se enfadará de vós. É Deus falando, a minha alma se enfadará de vós. O que é se enfadar? É se aborrecer, é um sentimento, é sentir fastio, é um sentimento. Então, a alma, o espírito do homem é a sede da sua consciência. A alma do homem é a sede dos seus desejos. E o corpo do homem é a sede dos seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, a tricotomia, ela pode ser vista de uma maneira bem simples. Tem muitas pessoas que complicam. Veja bem, se você for para Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra que o deu, que o era, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, não está falando alma. Por quê? Porque a alma pertence ao espírito. Se lembra que eu disse ainda há pouco, em Levítico 26, versículo 30, parte C, quando o próprio Deus diz assim: a minha alma se enfadará de vós. Por que Deus tem alma? Porque Deus tem vontades, desejos, sentimentos. O espírito é a sede da nossa consciência. Por que em 1 Tessalonicenses está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito. Espírito. Aí segundo, alma. Terceiro, corpo. Por que o espírito vem primeiro? O espírito vem primeiro porque Deus criou o espírito humano para habitar no homem, que é chamado também de fôlego de vida, como vocês e eu podemos ver
em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, se Deus, sendo Espírito, conforme João 4:24, ele possui alma, que é a parte dos sentimentos, conforme Levítico 26:30, parte C, qual é a conclusão que nós chegamos? Que lá em Mateus 10:28, quando o Senhor Jesus fala assim, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, para aí, e não podem matar a alma, aqui Jesus está falando alma no sentido de que é a pessoa, no sentido espiritual, o espírito possuindo alma. Agora vamos para a Bíblia mais uma vez, em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante. Vamos falar sobre o que aconteceu com o rico e com o Lázaro após a morte, para onde eles foram e como eles estavam. Veja bem, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Versículo 22 de Lucas 16. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou Sheol, tanto faz, lugar dos mortos, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por que Abraão e Lázaro foram vistos no seu seio? Esse no seu seio significa o paraíso, para onde Abraão e Lázaro foram levados. E clamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Agora, observe o versículo 27 de Lucas 16. E disse ele quem? O rico. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora veja bem, vamos voltar aqui nesse texto lido de Lucas 16, do versículo 19 até o versículo 28. Primeiro, ambos morreram. Lázaro, que era mendigo, Abraão, que era um rico também, era um milionário, porém na presença de Deus, pois não é pecado ser rico. Mas vira aqui um outro rico, temos 2 ricos aqui. Um rico no paraíso junto com Lázaro e um outro rico no tormento, no Sheol ou Hades, lugar de tormento, o inferno provisório. Não estou falando do Geena, ao qual Jesus se referiu aqui quando nós lemos em Mateus capítulo 10, versículo 28. Geena é o inferno eterno, aquele que vai ser inaugurado por ocasião da vinda do Senhor Jesus em glória no final da batalha do Armagedon. Embora o Senhor Jesus saiba que ninguém a princípio, senão no juízo final, com exceção do falso profeta e do anticristo, que por ocasião do julgamento das nações inaugurarão o Geena. Até então, o Geena está vazio. Agora, nesse exato momento, todas as pessoas que morrem perdidas não vão para o Geena, mas depois irão sim para o Geena. A princípio, estão no inferno que não é eterno. É o inferno atual, o inferno provisório, que a Bíblia chama de
Hades ou Sheol. Esse inferno ele é provisório. Tanto é verdade que no trono branco a Bíblia diz que o inferno dará aos mortos que nele há. E no julgamento do trono branco, após o milênio, todas as pessoas que estão no inferno sairão de lá, dobrarão os seus joelhos perante o Senhor, o Deus Altíssimo, no grande trono branco, no juízo final. E ali, exatamente naquele momento, naquele lugar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aqueles que não forem seus nomes encontrados no livro da vida serão lançados no Geena, que é o lago de fogo e enxofre. Aqui o Senhor Jesus, nesse texto de Mateus 10, 28, se você não tiver um bom conhecimento bíblico, você se confunde. Como é que ele pode falar que vai jogar para o Geena? Ninguém está indo para o Geena agora. A gente está indo para as pessoas que morrem perdidas estão indo para o inferno provisório, que é o Sheol, como está aqui escrito em Lucas 16, de 19 a 31. Então, nós vemos que as pessoas que estão no inferno, elas estão sofrendo. Mas um detalhe me chamou a atenção. Acredito que a você também, que está me vendo e ouvindo. Observe um detalhe. Quando aquele rico fala com Abraão, ele pede que Abraão molhe o seu dedo na água e refresque sua língua, porque ele está atormentado naquela chama. Então, o que nós entendemos? Primeiro, que após a morte, o rico que estava no Sheol ou no Hades, ele via, porque ele via, ele tinha visão. Segundo, ele tinha sede. Sede, ele tinha visão, ele tinha sede. Ele tinha audição, porque ele ouvia, conversava. Então você vê, ele tinha visão, ele tinha sede, então logo ele tinha paladar, e também ele queria que Lázaro molhasse o dedo na água e refrescasse sua língua. Então ele tinha o quê? Ele tinha os 5 sentidos, ele tinha a visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele tinha tudo. O que eu quero dizer com isso? Que nós não conhecemos ainda os mistérios de pós-morte, mas a Bíblia dá uma dica para a gente. Aqui em Lucas 16, está dizendo que quem vai para o inferno vai sentir sede, vai sentir fome, vai sentir calor e vai sentir frio. Embora o inferno é lugar de calor, é lugar de fogo, mas ela sente, mas só que ela é imortal, ela não morre mais. Então ela vai sentir muitas vezes mais tudo aquilo que a gente sente. Você agora consegue colocar a sua mão em um fogo de fogão aceso? Ou numa fogueira, você consegue colocar a sua mão? Não consegue, porque dói muito. O fogo queima a tua carne. Mas lá, a carne é imortal. O corpo é imortal. A pele é imortal. É eterna. Então todos somos eternos. A nossa essência, quando sai daqui, essa pele, essa carne, ela só é uma roupa do nosso espírito que possui alma. Que fique bem claro, o espírito seu, humano, o meu espírito, ele possui alma. A alma não pode ser separada do espírito, apenas para efeito de definição, como 1 Tessalonicenses 5:23, quando diz: de todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, cuidado quando você for interpretar versículos como Mateus 10, 28, pensando que ali é só alma. Cuidado. Mas então como é que fica aquele negócio lá de Eclesiastes 12, 7? O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito volte a Deus porque o espírito está com a alma. E Deus é que vai destinar esse espírito, se vai para o céu, se vai para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz: após a morte segue-se o juízo. Nenhuma pessoa perdida vai para o céu, mas o seu espírito, ele depende de Deus para receber a ordem. É Deus que lança no inferno. Olha aqui, é Deus que lança no inferno ou não é? Vamos ver se na Bíblia está escrito isso? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, quer dizer, espírito com alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. O quê? A alma e o corpo. Aqui alma implica espírito com alma e corpo, a tricotomia. Veja bem, seria uma incoerência interpretar alma independente do espírito. Seria uma incoerência. Por quê?
Porque quando o mesmo Espírito Santo que usa Paulo para escrever aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 23, ele fala: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Está falando Deus, o único Deus que existe. E todo o vosso espírito. Então, em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele fala uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Agora aqui, no Mateus 10, 28, aparentemente, parece que é uma dicotomia, mas não é, é tricotomia. Então tem que saber interpretar isso aí. Se não souber interpretar, faz uma confusão terrível. Então nós não podemos confundir. Todas as vezes que se referir a espírito do homem, sempre pense, o espírito contém a alma e jamais o contrário. Vou repetir. A alma do homem pertence ao seu espírito. Se o espírito é a sede da consciência e a alma é a sede dos desejos, das vontades, dos sentimentos, eu pergunto, como pode o próprio Deus ser Deus, Criador, e possuir alma? Porque alma, Deus é espírito e ele possui alma. Eu não li para vocês? Eu li para vocês aqui em Levítico 26, versículo 30, parte C. A minha alma se enfadará de vós. É Deus falando da alma dele. Ora, se Deus tem alma, é porque Deus tem sentimentos, é porque Deus tem vontade, é porque Deus tem desejo. Quando você possui desejos, significa que você deseja com a alma. Olha só, como é que acontece o pecado? A tentação é um convite do mundo ou da carne ou de Satanás para o homem pecar. Vamos falar do crente. O crente aceitou Jesus, está bem na igreja, está em plena comunhão, já se batizou nas águas, é batizado no Espírito Santo, fala em língua estranha, prega o evangelho, ora pelos enfermos, Jesus cura, expulsa demônio, prega a palavra, dá ensino bíblico, é uma bênção. Mas de repente ele não está vigiando muito e a sua própria carne, ou o diabo, ou o mundo, ou os três juntos, oferecem o pecado para o crente. Aí o crente olha e ele entende na sua consciência, ele entende que é um pecado. Mas a sua carne começa a desejar, isto é, a sua alma. Então, quando a sua alma deseja, a sua consciência é que vai trabalhar com o desejo. O desejo ele não suplanta a consciência. Veja bem, o desejo ele é consensual. O espírito é consensual com a alma e com o corpo. Há uma consensualidade entre espírito, alma e corpo. Por esse motivo, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: e todo o vosso espírito, consciência, e alma, desejos, e corpo, olha aqui, visão, audição, olfato, paladar e tato, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, quer dizer, sem pecar. É possível o homem ficar sem pecar? Sim e não. Sim, se ele desejar não pecar e depender da graça de Deus. Sim, depender da graça de Deus. Veja bem, a Bíblia nos ensina, a Bíblia, não é minha opinião, é a Bíblia, ok? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele pois que cuida está em pé, olha que não caia. Então está em pé, está na presença de Deus, está sem cometer pecado. E deixar bem claro uma coisa, todo pecado é falha, mas nem toda falha é pecado, porque pecado é toda a prática que faz você se afastar de Deus e, continuando nessa prática, vai ser lançado no inferno. Isso é pecado. Vamos supor, a pessoa é tentada para adulterar. Aí ela vai, cede à tentação. Então ela pecou no espírito porque conscientemente sabe o que fez. Pecou na alma porque desejou fazer. E pecou no corpo porque ele pecou com o corpo. Veja bem que coisa interessante. Então a pessoa peca com os três. Mas se a pessoa resistir, ela está conscientemente sabendo, a graça de Deus concede a ela a condição, a condição de resistir ao pecado. Veja bem, em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então você pode resistir ao diabo. O diabo está tentando a pessoa, no entendimento ela entende que está sendo tentada para tomar uma direção errada, pecaminosa. No desejo dela, ela está suplantando, ela está lutando contra esse desejo. Não, eu não vou
na sua consciência e com a graça de Deus, você diz, eu não vou ceder a esse desejo. Por quê? Porque o pecado é um convite para fazer aquilo que Deus nos agrada. Então, o inimigo, ou o mundo, ou a própria carne, ela convida a pessoa. O inimigo pode usar uma pessoa. O que aconteceu com Davi? Ele devia de ir para a guerra, mas não foi, ficou no palácio de forma ociosa. Aí Betseba estava tomando banho, claro, sem roupa, né? Em vez de ele, quando viu ele fechar os olhos ou virar o rosto e ir embora, entrar para dentro do palácio, não. Ele ficou olhando, ficou desejando. Então, conscientemente ele pecou porque sabia do que se tratava. Na alma, ele pecou porque desejou ela. E no corpo, ele teve relações com ela. Então ele pecou no espírito, pecou na alma e pecou no corpo. Pecou nos três. Então, por esse motivo, o Espírito Santo usou Paulo para escrever aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. E todo o vosso espírito, está falando com homem, com pessoas, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, o quê? Irrepreensíveis. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Em resumo, cuidado quando você vê o vocábulo espírito em relação a homem, alma em relação a homem, entendeu? Cuidado. A Bíblia fala em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, por que racional? Porque você pensa, porque você tem consciência, porque você tem entendimento. Observe que a salvação, ela não começa na alma, ela começa no espírito. Como assim? Se a alma pertence ao espírito? É porque é uma coisa simultânea, mas ela começa sempre na consciência. Observe que em Lucas capítulo 24, versículo 45, está escrito assim, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando você olha para Marcos 16, versículo 16 em diante, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer é no entendimento. Então tudo começa no espírito do homem, no entendimento. E simultaneamente, se a sua consciência, você consegue entender, olha só, vou te explicar de uma forma bem clara, você está cheio de fome, deu 1h da tarde, você ainda nem tomou café da manhã, você está cheio de fome, chega na casa de uma pessoa que é parente seu, de repente uma mãe, ou na própria casa, da sua própria casa, e está se fazendo ali uma comida que você ama, que você gosta demais. Você sentiu o cheiro, aí aguçou a sua fome. Aí você entende que se trata de comida que você precisa, que você tem fome. A sua alma deseja essa comida. Então, naquele momento, você não está pecando. Você entende o que está fazendo, você deseja isso, fazer isso, e o seu corpo vai se alimentar. Olha só, você fez uma coisa que usou espírito, porque é entendimento, consciência, alma, porque você deseja, e corpo, porque você comeu pela boca. Então, veja bem, agora, existem momentos que a pessoa não peca, ela peca somente, eu diria assim, no espírito e na alma, e não chegou a pecar no corpo? Sim. A pessoa que fica assistindo pornografia, ela não está pecando diretamente no corpo, mas como o corpo é servo do espírito com a alma, logo ela peca também no corpo. Por quê? Porque os olhos que você está usando no corpo, que te dá a visão, é o mesmo que atinge o teu espírito. O teu corpo atinge o teu espírito e a alma. Por quê? Você expressa a sua consciência, o seu entendimento no corpo. O seu corpo expressa o seu entendimento no espírito, o seu desejo na alma, e se expressa através do corpo. Por isso o corpo peca também de qualquer jeito. Entendeu? Então é um assunto simples. Então, muitas pessoas se confundem com isso aqui. Veja bem, em Lucas 16, 19 a 31, eu falei sobre, está escrito na Bíblia parábola, né? Mas não é parábola, porque tem nome próprio, né? Não é parábola. Então ali, quando a pessoa vai para o paraíso,
ela vai com o espírito, a alma e o corpo. Mas que corpo é esse? É um corpo eterno e imortal, tanto para o céu como para o inferno. É claro, como eu já falei, vou repetir, todas as pessoas que estão hoje nesse inferno provisório, que é Sheol ou Hades, um dia vai para o Geena, todas, sem exceção. Com exceção, é claro, dos salvos em Cristo, porque em Romanos 8:1 está escrito, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus amados, eu sou o pastor Antônio Carlos, o meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Eu tenho um prazer muito grande de poder ministrar essa palavra para você, para o seu coração. Espero que você preste bem atenção, reveja essa mensagem, acompanhe, abra sua Bíblia, veja, acompanhe com os versículos que eu citei, os textos, os livros que eu citei, porque eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida. E lembre-se, cuidado com os vocábulos espírito quando se refere ao homem e com alma quando se refere ao homem. Há momentos que, por exemplo, o coração em alguns textos bíblicos refere-se ao espírito com a alma, entendeu? E não se trata desse coração aqui, mas se trata desse coração aqui. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que essa palavra possa servir de esclarecimento para você. Espero que ela edifique sua vida, sua fé. E quando você for dar aula na escola dominical, ou for receber aula na escola dominical, não importa. Tenho certeza que quando tocar nesses temas, você já vai ter um fundamento mais sólido e bíblico. Porque o importante não é a minha opinião. O importante é o que está escrito. E nós termos um entendimento correto. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Por bondade, dê um like, compartilhe, faça um comentário. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque vai ser bom para o meu canal. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube vai divulgar essa mensagem. Muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.